Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vocês viram que tá aparecendo a cabecinha aqui atrás? Olha lá. Chega aí. Quem tá aqui, ó? Ó quem tá comigo aqui em Jaú. Chega mais perto, senão vai parecer que você é menor que eu, cara. Só. Então hoje a gente tá recebendo a ilustre visita aqui de Gustavo Mendes. Você que tá acostumado aí a participar da prova oral, nossa. O Gustavo é de São Paulo, né? A escola é de Jaú. Então ele veio para cá, a gente tinha alguns compromissos, a gente está em processo de lançamento aqui da turma de CFP. Então eu ia gravar o aulão hoje, esse é um dos motivos de eu não fazer ao vivo nessa quinta-feira. A gente está em toda a preparação para a jornada do Bancário de Elite. E o Guzeiro vem aí, né, Gu? É, com certeza. Manda um recado pra galera aí, vai. Estudem muito e bora buscar a certificação. Muito bom, ele não sabia, mas a aula é dele. Tchau, galera! Então bora. Vamos, volta aqui. Tô só de auxiliar. Ó, outro recado. O meu encontro com vocês na segunda tá lá no YouTube. Quem não assistiu, prova oral incrível com os alunos. Fiz até uma enquete na comunidade com os alunos perguntando assim, pessoal, o que vocês acham de substituir a prova oral por aula de matemática? Não quiseram. Ainda mandaram no grupo assim, a prova oral é pouco ainda, deveria ter mais dela. Então vocês que não estão assistindo, ó, acompanhem lá, assistam com nós. E se é aluno, obviamente, né, Antônio? Entra na comunidade, se não tiver e se tiver, acompanha, porque esses encontros são mandados lá na comunidade semanalmente e tem sido muito produtiva. Muito bem, eu estava conversando com o Gustavo hoje de manhã, teve um aluno que mandou uma dúvida para a gente lá na plataforma sobre garantia de debênture, né? E foi daí que surgiu o tema. Você vê que assim, a gente vai construindo junto, né, esses encontros de quinta-feira. E aí surgiu a dúvida dele. Eu falei, cara, seria um tópico legal para a gente trazer, mais focado num estudo de caso, sabe? Ver a teoria, mas acontecendo na prática. E aí a dúvida do Gustavo, a gente na nossa discussão, a gente entrou ainda para coletar alguns documentos, enfim, para levar a informação para o aluno. E eu falei, pô, vamos levar desse jeito para o aulão, porque eu achei que ficou legal, né, cara? Sim. Então a gente vai fazer um estudo de caso, vamos mostrar aqui na prática a questão das garantias da debêntures, como que isso daí acontece na prática, alguns outros detalhes talvez que você nunca tenha visto. A gente vai abrir uma escritura de uma debênture aqui, uma que, enfim, já está em circulação aí no mercado, mas antes disso tudo, eu vou vou colocar quem não está tão a par do assunto dentro do contexto do que é debênture. Aí a gente entra no caso prático. Esse nosso encontro aqui deve levar em média aí uns 25 a 30 minutos. Fechou? Fechou. Tá liberado, vai lá. Valeu! Vamos lá então, agora ele vai lá para conversar com o povo. Moçada, seguinte, vamos lá começar a falar sobre debênture. É um tema que eu gosto demais, assim, eu gosto muito, muito mesmo. Olha só, vou colocar aqui na nossa tela. Boa. Então vamos lá. O que é uma debênture? Quem sabe aí me falar? Quem estiver assistindo, esse vídeo está em modo estreia aí no YouTube, né? Mas se você estiver assistindo aí a reprise, estiver assistindo o conteúdo gravado depois, coloca nos comentários qual que é o seu entendimento sobre debêntures. E depois também no final eu quero que você teça aí um comentário sobre essa aula, hein? Quero combinar aqui contigo carinhosamente que você me faça esse favor, tá? Que você deixe um comentário aqui falando sobre o conteúdo, se valeu a pena ou se não valeu. E coloca aí o que você entende por debênture. Mas enquanto você constrói seu raciocínio aí no comentário, olha só, a gente tem empresas, né? Eu vou tentar criar aqui um esboço de uma empresa trabalhando com sua chaminé ali. E essa empresa, ela tem lá a sua finalidade, ela tem o seu objetivo específico no mercado, vive no mercado capitalista e muitas vezes para essa empresa crescer, se desenvolver, cumprir com algum objetivo, ganhar participação de mercado, enfim, N fatores, ela vai precisar de dinheiro. E esse dinheiro que ela precisa para colocar esses projetos para funcionar, ele pode ser obtido de alguma forma. Ser utilizado recursos próprios dessa companhia, próprios próprios. Gente, olha isso, cara. Depois o Juan, que é professor de CFP, ele vai assistir e fala assim, como assim você escreveu errado, cara? Aqui, ó. Ó.
recursos próprios, ou então recurso de terceiros, tá bem? Essa questão do recurso de terceiros são recursos de outras pessoas. Essas outras pessoas podem ser bancos, então pode ser instituições financeiras, ou pode ser até investidores, quando essa empresa ela decide buscar esse recurso no mercado de capitais, tá bem? No mercado de capitais, ela pode buscar esse recurso de duas formas, né? São as mais tradicionais, via venda de participação, que seria a emissão de ações, então ela vende ações e através disso capta dinheiro, ou ela pode fazer isso através de emissão de dívida. Na emissão de dívida, ela pode fazer isso através, por exemplo, de debênture, se é uma dívida que ela está querendo captar esse recurso para fazer algum tipo de investimento, então a ideia é pagar essa dívida com um tempo maior, né? A gente pensa em ter uma visão de longo prazo, e quando é para fluxo de caixa, o negócio mais imediato ali, a gente dá o nome de commercial papers, né? As famosas notas promissórias. Tá bem até aí? Então, se a gente for limpar tudo isso daqui e for resumir, o que seria debênture? A debênture seria mais ou menos o ato de uma empresa que pode, né, fazer isso, está habilitada a isso, não é qualquer tipo de empresa que pode fazer isso, até porque não é tão simples, não custa barato, mas ela vai atrás de investidores para pedir dinheiro emprestado. Por isso que a gente fala que é uma emissão de dívida. Ela está pedindo dinheiro emprestado com investidores. Beleza? Investidores. Só que é o seguinte, se ela está pedindo dinheiro emprestado, em algum momento ela tem que devolver. E como a gente também já aprendeu em outros encontros aqui de quinta-feira, eu sempre falo que todo investimento tem risco. Até a poupança oferece risco para o investidor, não é verdade? Por quê? A poupança, o investidor também está emprestando dinheiro para uma instituição financeira. Se essa instituição financeira quebrar, esse investidor vai ter problema, né? Se, enfim, tiver recurso que seja aplicado aí acima dos limites do FGC, vai ter problema, vai ter dor de cabeça, tá? Então, da mesma forma que uma poupança também é uma forma de contração de dívida pela instituição financeira, aqui a debênture é uma forma de uma empresa contrair uma dívida com investidores e, como a poupança tem esse risco, a debênture também tem, que é essa, e não é o único, tá? Mas tem esse risco de crédito. O que é esse risco de crédito? Bom, quando você empresta, você investidor, empresta o seu dinheiro para essa companhia, para que ela, enfim, coloque em prática algum tipo de objetivo, enfim, cumpra alguma coisa que ela quer com esse dinheiro, você, incorrendo risco, também requer dessa empresa uma rentabilidade, né? Porque você não vai entregar o seu dinheiro, emprestar o seu dinheiro de graça para ela. Você quer um retorno financeiro, afinal, você está colocando o seu capital em risco. E quanto maior o risco que você oferece, que essa empresa oferece para você, maior vai ser a sua exigência por retorno. Fala assim, poxa, eu estou correndo mais risco, precisa valer a pena esse risco, né? Então, quanto mais risco ela oferece, maior vai ser a exigência por parte do investidor na cobrança de rentabilidade, para que vale a pena. E muitas vezes, para deixar esse papel mais atrativo, o que essa companhia pode fazer? Ela pode agregar garantias, ou se ela não tiver condições de agregar muitas garantias, ela pode oferecer mais rentabilidade. E basicamente a gente entra naquela teoria de risco versus retorno. Eu até aceito correr mais risco se eu tiver mais retorno. Agora, se ela fica oferecendo mais rentabilidade é custo para essa empresa, porque ela está tendo que desembolsar recurso. É como se você fosse fazer uma analogia com os juros de um financiamento de um carro. Quanto maior os juros, quanto maior a taxa de juros, maior o custo que esse financiamento vai ter para o teu bolso. Para a empresa a mesma coisa, porque ela está pegando um dinheiro financiado, né? Está pegando direto com investidores, a troco de uns juros. Então, quanto mais rentabilidade ela tem que pagar, isso está custando mais caro para o caixa dela. Então, qual que é a ideia? A gente quer pagar o mínimo possível,
que essa dívida, ela de fato seja condizente ao nosso risco, mas que seja o mínimo possível. Então, o que ela pode buscar? Ela pode buscar essa questão das garantias, se ela puder. Por isso que a gente tem algumas algumas formas de emissão de debêntures, né, que a gente estuda lá, que a emissão da debênture ela pode ser uma emissão do tipo real, que traz garantia real. Então, coloca-se um bem específico como garantia dessa debênture. Qual que é a ideia disso? É a mesma coisa de um financiamento de um carro. O carro é a garantia daquele financiamento. Se você não honrar o compromisso, aquela instituição financeira que te emprestou o dinheiro, ela pode ir atrás de tomar o carro de você, porque ele é a garantia daquele financiamento. E a ideia é que ela vai colocar esse carro a leilão, vai vender para outra pessoa, e o dinheiro que ela obter da venda é para ressarcir o investimento que você não deu conta de pagar, tá? O recurso que você não deu conta de devolver para ela. No caso de uma casa, a mesma coisa. A casa é a garantia de um contrato de financiamento imobiliário. Se a pessoa que pegou esse contrato, pegou esse dinheiro emprestado para financiar a casa, não honrar o compromisso, a instituição financeira vai atrás, pega a casa, vende a casa e coloca o dinheiro no bolso para ressarcir esse recurso que não foi devolvido para ela, tá bem? Então, a mesma história aqui, quando agrega-se uma garantia real, tá? Uma companhia, ela tem posse de vários bens. Não é um único, às vezes uma frota de veículo, caminhão, carro, aeronave, né? Enfim. Mas também tem prédio, tem terreno, eventualmente, enfim. E tem outros bens que podem ser dados como uma garantia real. Mas ela pode, numa emissão de debêntures, colocar uma garantia específica nessa emissão, ou ela pode também fazer uma emissão que a gente chama de emissão com garantia flutuante, onde ela deixa bens como garantia, mas não deixa bens específicos. A gente tem a quirografária, e a subordinada. Vou colocar aqui em cima, aqui, senão vai ficar em cima do meu vídeo aí. Subordinada. Beleza? Ficou lindo aqui isso aqui, né? Então, são os 4 tipos de debêntures que podem ser emitidas. E aí, a prova cobra isso, geralmente pergunta para você, né, traz para você colocar em ordem, da mais forte para mais fraca, e tem que lembrar que a real é mais forte, subordinada é a garantia mais fraca. Enfim, a gente tem um macete lá de você guardar a ordem fazendo o tal do de flutuante, qui de quirografária, e de subordinada, refluxo, né? Bebê tem bastante refluxo, na verdade. Então, real, flutuante, quirografária e subordinada, inclusive na ordem da maior, da mais forte para a mais fraca. Beleza? Na prática, o aluno hoje perguntou para a gente o seguinte: como que funciona essa questão da garantia flutuante? Os percentuais de garantia e tudo mais. Aí eu falei assim para o Gustavo, vamos mandar para ele alguns documentos, uma explicação de como que isso funciona na prática, e é exatamente o que eu quero trazer hoje para vocês aqui, uma escritura de uma debênture. Então, onde que a gente foi levantar essa informação? Então, a gente entrou aqui no site da B3, né, que é a clearing que faz o registro dessas operações de debêntures, lembra, né, ela faz o registro, custódia de títulos privados, né, debêntures é um exemplo disso. Então, a gente entrou lá em produtos, serviços, negociação, renda fixa, debêntures, histórico de negócios no segmento CETIP, tá? Lembrando que a B3 é resultado da fusão da CETIP, que era uma antiga uma antiga Câmara de Liquidação e Custódia, junto com a BMF Bovespa, juntou as duas lá, virou B3. E aí a gente fez um filtro, basicamente foi isso, a gente fez um filtro lá por emissões de debêntures do tipo flutuante, tá bem? E a gente pegou a primeira que apareceu lá, que foi essa daqui, tá bem? Então, olha só que interessante, a gente pegou o código da emissão, que é esse código ativo aqui que está BMYE12, aí nós entramos no site da Ambima, tá? Colocamos o código desse ativo lá, BMYY Participações SA, aí trouxe para a gente as características,
né? Trouxe como que é a rentabilidade, a quantidade da série de emissão, o volume da emissão, você vê que foi 600 milhões de reais, o valor nominal da emissão, então quanto vale cada debênture, aqui é R$1.000, tá? Enfim, então traz aqui para a gente se tem repactuação, lá na frente vai ter algum tipo, vai recombinar alguma coisa dentro dessa debênture, o prazo da emissão e tudo mais. Aí a gente vê aqui em documentos. Nos documentos eu fiz o download da escritura, que é o documento que rege essa debênture. Então, todos os pormenores de como funciona. Então, você pode fazer esse trajeto aí, depois, se você quiser, eu vou deixar até salvo aqui, quiser esse documento para ler ele na íntegra e não encontrar na internet, pede lá no direct do nosso Instagram, que a gente libera para você. Mas clicando ali, ele vai abrir isso daqui, tá? Então, tá ali, ó. Instrumento particular. Então, isso daqui é o documento que rege a emissão dessa debênture, tá? Instrumento particular da escritura da segunda emissão, então a segunda emissão de debêntures simples, não conversível em ações, né, que são coisas que vocês estudam. Então, uma debênture simples não vai ser conversível em ações em duas séries da espécie, com garantia flutuante, com garantias adicionais, reais, vocês vão ver como que isso funciona na prática, e fidejussórias, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição da BMYE Participações, tá? Beleza. Bom, aí a gente vem aqui, quem que é o agente fiduciário? Então é a Vortex, distribuidora de títulos e valores imobiliários, que está representando a comunhão dos debenturistas. Bom, se você for curioso, né, você vai dar uma passada aqui para entender quem é, né, a empresa, a emissora, quem são os fiadores, né? E por aí vai. O que eu quero mostrar para você é a questão das garantias. Então, a gente vai entrar lá na garantia flutuante, está lá na página 25. Olha só. Mais uma vez, quem quiser dar uma lida na íntegra, é legal que você vai ver tudo que você estuda para certificação no que tange debênture, passando nesse documento, tá? Então, valor unitário, a remuneração, como que funciona e tudo mais, tá? Então, estamos chegando aqui na página 25. Então, tá aqui, ó. 4.15 das garantias, tá? Das garantias. Então, olha só. Em garantia do fiel e pontual pagamento de todas as obrigações principais e acessórias da emissora decorrentes das debêntures da escritura de emissão, contarão com privilégio geral sobre os ativos da emissora, sem qualquer impedimento à negociação ou oneração dos bens que compõem esse ativo, nos termos do artigo 58, parágrafo 1º da Lei da Sociedade por Ações, tá? Bom, então, aqui ele está deixando claro que os debenturistas eles vão ter acesso aos bens da companhia caso ela não realize, não honre com o seu compromisso de pagamento do principal ou dos juros, tá? E aí você viu lá em cima que ele trazia para a gente garantias adicionais e fidejussórias, tá? Então, ele vem trazendo aqui a garantia, como que ela funciona. E olha só que legal. Ela é do tipo flutuante, mas ela trouxe uma garantia, inclusive, real, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Ela coloca aqui também como garantia as contas correntes dessa empresa. Então, no caso de uma liquidação, enfim, não honrou o compromisso, até a conta corrente está como garantia. E aí, olha só aqui, ó. Seção fiduciária sobre conta bancária aberta mantida junto ao Banco Itaú, que é o banco depositário, né? Aí fala aqui sobre qualquer tipo de crédito que tiver lá, enfim, acaba sendo dos credores no caso de inadimplemento. E quem que cuida de tudo isso? Quem que assume a bronca caso precise recorrer a essas garantias? O agente fiduciário, né? Que está ali fazendo essa ponte entre a emissora, né, e o debenturista, que é o investidor que empresta o dinheiro para essa companhia, tá? E aí, mais para frente, ele traz aqui, ó, as garantias reais, né, aí que ele coloca a fazenda,
aqui como garantia. Deixa eu ver se encontro aqui para mostrar para vocês. Tá aqui. Vamos ver. Aqui, ó, das garantias reais. A gente estava lendo ali na questão da conta bancária. Aí aqui um pouquinho mais para frente, ó, eles colocam umas fazendas, ó. Então, olha só, alienação fiduciária em garantia sobre os seguintes imóveis de propriedade da Bartira ou da Morumbi, conforme o caso. Fazenda São Jorge, localizado na Costa Rica, estado do Mato Grosso do Sul. Fazenda Santo Antônio, Fazenda São Martim, a Fazenda São Francisco, enfim. Então, ele vem trazendo aqui, lembra que eu falei? Lá na primeira folha do documento, ele fala que ela é do tipo flutuante, mas tem garantias adicionais, tá bem? Então, isso é muito legal para você ver aí na prática, porque é uma emissão num volume alto, né? Se eu não me engano aqui, pelo que eu falei no começo, é de 600 milhões de reais. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, não, aqui, ó, valor total da emissão, 1 bilhão. Então, é um valor de 1 bi, tá bem? Então, ela vem trazendo garantias adicionais justamente para quê? Quando a gente volta aqui, se eu consigo agregar mais garantias, o que eu estou fazendo? Eu estou diminuindo a exposição a risco do investidor, ele começa a se sentir mais seguro. Então, talvez ele aceite uma rentabilidade mais adequada a esse risco que ele está assumindo. Por quê? Se ele sentir que está muito arriscado, enfim, ele vai exigir mais rentabilidade. E basicamente, né, quando a empresa vai fazer uma emissão de debêntures, nesse caso aí, ela faz um roadshow, né, então ela sai buscando investidores, contando um pouquinho do porquê que está emitindo, qual que é o objetivo, contando da situação financeira da empresa, enfim, para atrair esses investidores. O investidor tem que olhar para esse ativo e falar assim, pô, vale a pena, parece ser interessante, né? Deixa eu trazer para a minha tela aqui. Parece ser interessante, né? Tem que ser atrativo. Por isso a importância desse tema de garantias. Por isso é importante você entender de que a relação de risco versus retorno tem que ser interessante. Porque se não for, não atrai investidor e ela não consegue cumprir o papel da captação, levantar o recurso que ela precisa para fazer os investimentos que ela quer fazer, enfim, empregar esse recurso para essa empresa aumentar alguma coisa, enfim, chegar a algum tipo de patamar que tem lá o objetivo dessa emissão. E tudo isso vai estar dentro da escritura da debenture, tá bem? Galerinha, era isso que a gente tinha hoje reservado, sabe? Olhar na prática material. Eu gosto muito dessa ideia de a gente pegar, botar a mão na massa, ver como que as coisas funcionam, não ficar só naquela teoria, né? Então, vale muito a pena, depois se você quiser, acesse esse material, se você não encontrar por conta própria na internet, pede lá no direct do nosso Instagram, a Lisabelle vai mandar com todo carinho para você, um link para você baixar, leia, não precisa ler na íntegra, ponto por ponto, né? Mas vai repassando esse material, vai dando uma passada por ele, entendendo, vendo os assuntos na prática, sabe? Vendo como que aquilo acontece na vida real. E aí você que já estudou sobre debêntures vai começar a resgatar esses tópicos, falar assim, olha que legal isso, olha só como que funciona assim, olha como funciona assado. Entendeu? Então, vai valer muito a pena. Isso amplia a tua visão, vai te ajudar bastante no dia da prova, que vai cobrar uma compreensão de você. Então, se trouxer um case, estudo de caso, você não vai ter dificuldade, porque você já viu esse assunto na prática. Tá bom? Galera, curtiram? Vocês gostaram do encontro de hoje? Gostam do conteúdo mais prático assim? Querem que eu traga mais? Conta aí nos comentários. E olha só, eu quero pedir a sua gentileza de deixar um comentário para mim. Eu quero ler o seu comentário. Podemos fechar esse acordo? Que você vai deixar um comentário carinhoso para mim? Pode ser um elogio, pode ser uma crítica construtiva. Você pode contar como que a gente pode fazer para melhorar esse encontro, para que ele fique ainda melhor, ou algum tópico que você está com dificuldade, você gostaria de ver aqui na quinta-feira, enfim, o que você quiser, tá? Manifeste isso aqui. Essa é uma forma também de eu saber quem está assistindo, né? Porque o YouTube não deixa o nome de quem assistiu aqui, eu gosto de saber quem assiste, tá bem? Se você tiver amigos que estejam estudando para certificação, recomende o nosso canal, tá? Se o conteúdo foi bom, valeu a pena, clica aí em curtir, porque para a gente isso daí é muito importante. E também se inscreva aí no canal, tá? Se inscreva, porque sempre a gente posta conteúdo aqui
A gente comentou aqui com o Gustavo no começo que vai começar a ter as aulas de macetes de HP, né, para quem vai fazer prova de CEA e CFP. Então, aqui toda semana vai ter prova com macetes de matemática financeira. A gente tem a nossa prova oral, tá, que também é uma novidade aí, só a nossa escola faz, e isso ajuda demais vocês no modelo atual que o exame vem cobrando, tá bom? Galera, do mais é isso. Mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. Beijo beijo no coração de vocês. Esses dias eu fiz um vídeo e falei assim, beijo no meu coração. E não é no meu, é no seu, né? Beijo no seu coração. A gente se vê na próxima aula.